O que é falar sobre vazio e solidão? Quando a gente se sente vazio? E quando a gente sente solidão? Quando a gente se sente só? Para que a gente tenha uma ideia mais ou menos do que é ser vazio, do que é ser solidão, você não vai se ver na sua totalidade em vazio e solidão. Mas eu queria convidar vocês para fecharem os olhos. Permaneçam de olhos fechados. Parem de pensar. Pronto, abram os olhos. Isso é o vazio, isso é a solidão. Repararam, vocês fecharam os olhos, o que vocês viram? Nada, estava tudo escuro. Isso é o vazio, isso é a solidão. Agora, mesmo nessa condição, vamos fechar os olhos de novo. Zero pensamento. Agora podemos abrir os olhos. Percebam que mesmo dentro do vazio existe algo lá. E esse algo é Deus. O problema é que a gente não enxerga, a gente não visualiza, mas ele está lá. Ele está esperando você acionar. Porque a partir do momento que você perceber que dentro desse vazio, dentro dessa solidão, existe Deus, a gente compreende então que não existe vazio e não existe solidão. Olha que coisa bacana. Experimentem também fazer isso na casa de vocês. Vocês vão ver que vai zerar tudo e você vai ver, pô, não tem nada do meu lado direito, não tem nada do meu lado esquerdo, não tem nada na frente, é só escuridão, só escuridão. Mas dentro dessa escuridão existe algo que você não consegue identificar, mas que está lá. E esse algo é Deus. O problema todo é que nós estamos sempre buscando algo que não está lá. Esse aqui é o detalhe. Um exemplo de solidão. Quando nós nos sentimos só, mesmo estando diante de outras pessoas. Um outro exemplo de solidão. Quando estamos só literalmente, não tem nenhuma pessoa para a gente conversar, para a gente olhar, para a gente falar nada. E a gente passa a noite olhando para as paredes, né? Esse é um outro exemplo de solidão. Um exemplo de vazio é quando você está do lado de muitas pessoas, mas você não enxergou aquele Deus que estava lá naquela escuridão. O outro exemplo de vazio é quando você está vivo, sabe que está vivo, mas não enxerga Deus. Porque o princípio do existir determina que você tem o quê? Uma essência superior, que nós chamamos de Deus. Então, quando nós estamos vazios? Nunca. Quando nós estamos em solidão? Nunca. Mas, voltando àquela palavra, problema. Porque às vezes as pessoas dizem que se sentem só, se sentem vazias? Porque esquecem que estão vivendo, esquecem que Deus está lá dentro dela, esquecem que elas existem. Porque por existir, só por existir, você não é vazio. Só por existir, você não está só. Pasme, só por enxergar, você tem todo um planeta à sua disposição. Então você nunca vai se sentir só. Onde está o X do problema do vazio e da solidão? É quando a pessoa entra nesse estado de escuridão e se nega a enxergar que existe algo além daquilo que ela quer. E justamente o que ela quer não existe lá. Aí ela se diz em solidão,
ela se desvazia. Mas se você reparar, às vezes é um único item, que pode ser, nós podemos nos referir a uma pessoa do sexo feminino, a uma pessoa do sexo masculino, a um bem material, a uma posição profissional, a uma condição de estudo. Então, quando vocês não alcançam, quando nós não alcançamos isso, né? Isso também deixa a gente nesse estado de vazio. Então, se a gente for olhar com muita clareza e com muita propriedade, a solidão ela não existe e o vazio também não existe. Simplesmente pelo único fato de existir. Porque só em existir você é composto de bilhões de células. Então existe uma vida maior do que a sua, que são várias vidas, né? Dentro da sua vida. E que você precisa aprender a se relacionar e a se reportar. Então, se a gente fizer uma análise, se a gente fechar os olhos de novo, a gente vai ver que dentro desse vazio existe algo esperando pra gente, por nós, dizendo assim: você não está sozinho. Esse vazio não existe. E por mais que você queira se ver na condição de vazio ou de solidão, mesmo com toda essa escuridão, você não consegue. Aí você consegue, se tiver maturidade, quebrar essa realidade que você porventura tenha colocado dentro de você, de que você está só, de que você está vazio. Mas todos nós somos um copo transbordando em vida, em possibilidades, em emoções. O problema é que a gente se distrai de tal maneira, né, que a gente não percebe que a gente é cheio, literalmente cheio, que a gente nunca está só. Quando você fala em termos de espiritualidade, a gente fala assim: poxa, eu estou encarnado, mas à minha volta tem os espíritos que querem o meu bem, espíritos que não querem o meu bem, né? Olha que bacana. Então, nem nessa condição você está só. E nem nessa condição você está vazio. Sério. Quantos estão agora inspirando a gente? Quantos estão agora dando aquela inspiração para que eu tenha uma intuição? Então, o que a gente pode deixar para completar na segunda-feira é que solidão e vazio não existe. Por que não existe? Porque o princípio do teu sentimento de que você é carne te coloca numa situação em que você não se enxerga como espírito. E para o espírito não existe vazio e não existe a solidão. Ah, mas o que falta para mim preencher? Nada. Simplesmente nada. O problema é que a gente não percebe isso. Tem uma frase muito bacana de Jesus, que ele fala assim, sobre o amor da gente amar o outro independente do outro nos amar. Olha que bacana isso. Mas mesmo você amando, você às vezes se sente vazio ou só porque você cobra do outro aquilo que você não tem. Mas isso não é importante. O importante é você colocar para fora tudo isso que você sente e viver tudo isso que você tem. O resto é o resto. Mas se a gente não enxergar assim, a gente vai entender que a gente está num vazio, num campo minado, num campo escuro. Mas eu volto a afirmar para vocês, o vazio e a solidão não existem. Não sei por que criaram essas duas palavras, vazio e solidão. Elas têm algum objetivo. Eu não sei qual é. Dá dinheiro. Hã? Dá dinheiro. Tem Com isso. certeza. Tá? Então na segunda-feira nós vamos complementar, dando uma esticada melhor para que a gente entenda o que é esse vazio e o que é a solidão. Nós vamos começar na segunda-feira falando do poço. O poço com água e o poço sem água. Né? Qual é a diferença do poço com água e qual é a diferença, né, que tem entre um e o outro, o poço com água e o poço sem água.
É isso.